Meus amigos, somente após 24 horas da queda que tomou na cela da Polícia Federal, Bolsonaro é autorizado por Moraes a ir ao hospital para fazer exames de imagem, mesmo após constatado traumatismo crânioencefálico. A PF soltou uma notinha à imprensa e Moraes negou ontem, no dia da queda, a ida imediata, conforme solicitaram os médicos do presidente e também sua defesa. Moraes negou baseado numa notinha. Não tinha laudos, na dúvida deveria ter mandado o paciente custodiado, recém-operado e idoso e sujeito de direitos, direito à saúde inclusive, conforme artigo 196 a 200 da Constituição, conforme artigo 15 do Estatuto do Idoso. Na dúvida, não causaria prejuízo irreversível nenhum ao Estado mandar o presidente ao hospital. Ao contrário, Moraes assumiu um risco de causar mal e dano irreversível à saúde do presidente, que inclusive poderá ser constatado agora, já nos exames. Só agora autorizou e o presidente sequer ainda foi, de fato, removido para o hospital, porque está se esperando um arranjo entre a PF e a Polícia Civil do DF para levar o presidente, para ver como é que vai ser a escolta e tal. Nós estamos diante, esse caso concreto exemplifica bem, de um ministro constitucional inconstitucional. Por que ministro constitucional? Porque ali, pelo menos em tese, é uma corte constitucional. Mas ele se torna inconstitucional, esse ministro, porque ele desobedece à Constituição. Vamos ver aqui. Veja, primeiro artigo da Constituição. Artigo 1º, inciso 3º. A Constituição garante a proteção à dignidade da pessoa humana. O direito à vida, o direito à saúde são expressos e prioritários na Constituição. O ministro de uma Corte Suprema Constitucional devia, em primeiro lugar, antes de se preocupar com o Banco Master, preocupar-se com resguardar os valores constitucionais, sobretudo o direito à saúde de um idoso. Se vocês forem, ontem com essa pataquada, o Moraes desobedeceu, para vocês terem uma ideia, de cara, já o que se tem no início da seção 2 da Constituição, no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É direito de todos, inclusive de Bolsonaro, e dever do Estado garantir a saúde do cidadão, sobretudo do Estado, quem é aí? O Estado juiz, representado por quem? Pela figura do relator, dos relatores, que neste caso não devia sequer Moraes mais estar cuidando da execução da pena. Mas ele avocou para si a condição de carcereiro perpétuo do Bolsonaro, pois não? A saúde é direito de todos, inclusive do Bolsonaro, e dever do Estado juiz Moraes aí. Garantido mediante políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Para vocês terem uma ideia. Isso vai até o artigo 200, minudenciantes. Nós fomos ao artigo 15 do Estatuto do Idoso, que é a lei criada para proteger o idoso, no entendimento do nosso pacto social, que o idoso é uma pessoa vulnerável e que precisa ser resguardado por todos, inclusive pelo Estado, sobremaneira pelo Estado. O capítulo 4º do Estatuto do Idoso, que é a lei cogente, deve ser obedecida, portanto, principalmente pelos juízes. O capítulo 4 do Estatuto do Idoso, que tem o seguinte título, do direito à saúde, traz o artigo 15, que trata do seguinte. Artigo 15, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Bolsonaro é um homem comprovadamente com comorbidades. E aí vai. Nós temos, nesse artigo, temos parágrafos, temos vários incisos no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, que só piora a situação daquele que desobedeceu à lei, não se sabe por quê. Vejam, eu acho que nós estamos tão anestesiados no Brasil que nós não percebemos a gravidade do que o Moraes fez ao negar, e até agora, socorro a um doente idoso. Socorro a um doente idoso. Isso é um escárnio. A OAB foi comprar cigarro e não voltou ainda. O Ministério Público, o PGR, está tudo dominado. É amigo do Moraes, não é? A nossa imprensa, só quando a imprensa só sai em defesa do sistema financeiro. Quando uma operação convocar o Banco Max coloca em risco os outros banqueiros, aí a imprensa sai em socorro, não é verdade? Nós somos um país de subcidadãos e subinstituições. Que horror! Que horror! Olha aqui a Revista Oeste dizendo: Moraes autoriza exames de Bolsonaro mais de 24 horas depois da queda. Mais de 24 horas depois da queda. Querem saber mais? Também na Revista Oeste. Imprensa internacional, a mídia internacional repercute queda de Bolsonaro na prisão. Veículos como Reuters, Al Jazeera, The Straits Times, destacam decisão de Moraes de negar hospitalização de Bolsonaro. O mundo já sabe. A queda é um fato prosaico. Um idoso caiu na cela. Agora, o juiz, o carcereiro negou, sendo que a autorização, a Constituição e a lei determinam a obrigação. Veja, não é um poder do Moraes, é um poder-dever. Ele é um servidor, é um poder-dever, inexoravelmente, indesiavelmente, ele devia ter mandado o paciente para o hospital. Está aí. Querem ver? Isso está no Poder 360. Após a avaliação, porque Bolsonaro ainda está lá preso, esperando toda uma escolta ser organizada, mais de 24 horas depois para ir para o hospital. Após a avaliação, o médico diz que Bolsonaro está apático e demora a responder a um estímulo, a uma pergunta, a uma fala. Se eles estão fazendo isso contra um ex-presidente da República, digno, honesto, imagine o que pode fazer comigo e com você, com seus filhos e netos e vizinhos, etc. Nós estamos vendo, desde a madrugada do sábado, na segunda-feira também, um homem que fez o seu povo de gato e sapato, Maduro, né? E olha como está lá agora nos Estados Unidos. Na vida tudo tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Eu tenho algo ainda mais para dizer. Veja, o STF está de férias. Os tribunais superiores são de férias, até fevereiro, uma coisa nababesca. Quem é que está plantonista, então, no STF? O presidente, Edson Fachin. Às vezes fica também o vice-presidente. Quem é o vice-presidente hoje? O Moraes. Mas Moraes está atendendo a essa situação. Veja, não era nem o Moraes que era para estar atendendo. Primeiro, esse processo não era para ter tramitado no STF. Uma vez que ele terminou, Moraes não era para estar lidando com a execução penal, e sim um juiz de várias execuções do Distrito Federal. Mas ele avocou para si, porque ele é um carcereiro perpétuo do Bolsonaro. Diante da negativa de ontem, o Nicolas só está falando isso hoje. Antes do Moraes voltar atrás e agora deixar o Bolsonaro ir ao hospital, o Nicolas só mencionou hoje, é um deputado federal, não é uma crítica específica para ele, é sobre os nossos representantes. Só hoje que ele está dizendo, deveríamos fazer um pedido a Edson Fachin
para que Bolsonaro possa ir ao hospital, que é o presidente. Não, 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 não. O André Mendonça, teve que voltar das suas férias com medo de os colegas que estão de plantão revogar as prisões da CPMI do INSS que ele decretou. Veja, um desconfia do outro. Existe uma coisa chamada em direito de garantia da ordem pública, garantia do interesse público. O que é do interesse público no caso do Bolsonaro? É do interesse público você fazer valer a Constituição e o respeito ao direito de um idoso, o respeito à saúde de um idoso. Por que é que qualquer ministro do STF não abandonou as suas férias diante dessa atrocidade e decretou de ofício autorização para Bolsonaro ir ao hospital? Por que é que o André Mendonça, que não teve a coragem até agora e não tem até agora a coragem para se destacar dentro do STF? Por que é que o André Mendonça, de ofício, sabendo dessa atrocidade, ele, de ofício, não autorizou o Bolsonaro a ir ao hospital? Fundamento há de sobra para ele fundamentar uma decisão dessa. E o que é que Moraes faria contra ele? Nada. O STF não é só Moraes. O STF é um órgão colegiado, um órgão, portanto, composto de vários ministros. E por que é um órgão colegiado, coletivo? Para que um possa corrigir o erro, uma parte possa corrigir o erro da outra parte, ou seja, do outro integrante. É por isso que existem os colegiados. É por isso que, olha, nós temos os juízes singulares, na sua comarca tem um juiz, na vara tal, mas percebeu-se com o tempo, através das décadas e dos séculos, que certos órgãos têm que ser colegiados, plurais, coletivos, para que quando o ministro errar, se exceder, o outro possa consertar, sem ninguém precisar provocar, chamá-lo, e até ele, de ofício, é possível se fazer isso. Mas nós estamos diante de um STF também apático. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Fux. É num momento como esse que nós poderíamos ainda verificar se há juízes em Berlim. Lembrando o dito popular. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, corra, porque estão te retirando suas inscrições. Reinscreva-se. Compartilhe, vá até a aba Seja Membro, considere se tornar membro desse canal. Comente de maneira educada, sem exageros.